Você já parou para pensar por que na congregação cristã no Brasil não se usam títulos como pastor, apóstolo, bispo ou missionário? Será que é apenas uma escolha doutrinária, uma tradição ou a base bíblica para isso? Hoje, vamos deixar a Bíblia falar sobre esse assunto que levanta tantas perguntas e até críticas. Fica comigo até o fim, porque essa reflexão pode mudar a forma como você enxerga o ministério dentro da igreja. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em Mateus capítulo 23, versículo 8 ao 12. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Jesus deixa claro que o foco não está em ocupar um título, mas sim em servir. O que o ministério da congregação entende é exatamente isso, que qualquer posição na obra de Deus não é para exaltação pessoal, mas para humildemente servir aos irmãos e à igreja. Por isso, os termos que se ouvem dentro da congregação, ancião, cooperador, diácono, não são títulos honoríficos, são apenas funções. Ninguém é doutor em divindade, ninguém é tratado como reverendo, pai espiritual ou senhor fulano. Porque a Bíblia mostra que a grandeza no reino de Deus está na simplicidade. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus, sendo o Filho de Deus, não quis ostentar um título, mas escolheu servir. E se o próprio Cristo não buscou reconhecimento terreno, por que hoje alguns insistem em criar um palco de autoridade com títulos pomposos? O ministério da congregação vê nisso um risco de vaidade espiritual. Se essa reflexão já tocou em algo dentro de você, eu quero te pedir algo simples. Deixe seu comentário, dizendo o que você pensa sobre esse tema. E compartilhe com alguém que precisa entender a humildade no ministério. Agora continua comigo, porque o mais importante ainda está por vir. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele não os mandou com títulos, placas ou tronos. Ele os mandou com poder, com autoridade do alto e com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos sujeitam. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O foco nunca foi em título ou cargo. O foco sempre foi a salvação, o serviço e a glória de Deus. O ministério da congregação preza por isso, que o nome do homem não apareça mais que o nome de Cristo. E é por isso que eles não aceitam títulos religiosos que colocam o homem num patamar elevado diante dos fiéis. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 7. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Perceba, Paulo, Apolo, Pedro, João, nenhum deles quis ser chamado de apóstolo reverendo ou pastor-geral das igrejas da Ásia. Eles se apresentavam como servos, porque sabiam que toda glória pertence somente a Deus. Essa é a base do entendimento dentro da congregação cristã. O homem não deve ser exaltado por exercer um ministério, mas sim se humilhar cada dia mais diante de Deus. O servo que tem comunhão com o Espírito Santo não precisa de título, precisa de graça. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o Espírito que deve reinar em cada ministério, que Cristo apareça e o homem desapareça. Que a glória do cargo seja a cruz, que a autoridade esteja no Espírito e não no nome. E se é necessário que ele cresça e que eu diminua, então todo ministério que busca holofotes, status ou destaque diante dos homens está fora da vontade de Deus. E é exatamente por isso que o ministério da congregação evita títulos que geram vaidade ou provocam diferença entre os irmãos. Porque quando um título se torna um trono, a cruz deixa de ser central.
Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus resiste aos soberbos, então é perigoso erguer ministérios onde os homens são bajulados, aplaudidos ou vistos como intocáveis. O verdadeiro ministro não precisa ser anunciado com microfones e tapetes vermelhos. Ele é reconhecido pelo testemunho, pela humildade, pelo fruto do Espírito. E é por isso que na congregação cristã, os servos que exercem ministério muitas vezes são simples, discretos e até evitam que seus nomes sejam exaltados. Não há placas, não há propaganda humana, não há currículos de teologia, porque a autoridade não está no diploma, está na unção. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em Atos capítulo 4, versículo 3. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Veja, eles não tinham títulos, não tinham fama, mas tinham algo que não se compra nem se aprende num seminário. Tinham comunhão com Jesus. O que o ministério da congregação busca, acima de qualquer nome, é isso: alguém que tenha estado com Jesus. Porque o poder do ministério não está na aparência, mas na presença. Não se trata de desprezar quem estuda, mas sim de não colocar o estudo acima da revelação. Porque o Espírito Santo é quem chama, é quem capacita, é quem revela. Título nenhum substitui isso. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Se ninguém deve se gloriar, então por que tantos querem ser chamados de grande pastor, pai da fé, apóstolo dos apóstolos? Não é esse o Espírito de Cristo. Não foi esse o exemplo de Paulo, Pedro, João ou Estevão. Na congregação cristã, o ministério entende que quanto mais alta a responsabilidade, mais profunda deve ser a humildade. Porque no final, não será o título que vai pesar na balança de Deus. Não será o nome que o homem recebeu aqui na terra, mas a sinceridade com que ele serviu ao Senhor. Não será se foi chamado de pastor, bispo ou ancião, mas se viveu como servo, se guardou a doutrina, se teve comunhão com o Espírito Santo e se permaneceu fiel até o fim. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 ao 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, ao encerrar sua carreira, não se glorifica por ser chamado apóstolo. Ele não exibe uma posição, ele apresenta um testemunho. E é isso que o ministério da congregação cristã procura manter. Um ministério que termina a carreira com fé, não com fama. Um ministério que se preocupa em agradar a Deus e não impressionar os homens. E se você chegou até aqui, é porque o Espírito de Deus está falando com você por meio dessa reflexão. Eu não sei qual é o seu cargo, sua posição ou onde você serve, mas sei que Deus está buscando servos que neguem a si mesmos, tomem a cruz e o sigam com sinceridade, porque o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em Marcos capítulo 10, versículo 43 ao 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba o padrão de Cristo. Ele é Senhor, mas se ajoelha. Ele tem poder, mas prefere servir. Ele é rei, mas lava os pés. Esse é o exemplo que a igreja deve seguir. Esse é o molde que todo ministério precisa copiar. E é por isso que a congregação rejeita os títulos que distanciam o homem do povo e exaltam o ego humano. Porque enquanto uns querem ser chamados de grande homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus prefere ser chamado apenas de irmão. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Em Mateus capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é quem se destaca aos olhos do mundo que será honrado por Deus, mas aquele que vive escondido em Cristo. Não é quem carrega um nome bonito que será recompensado, mas quem guardou o nome de Jesus com fidelidade.
O galardão não será dado a quem teve mais seguidores, mas a quem foi mais obediente. E se essa reflexão tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho ser servo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva agora no canal, porque aqui não buscamos aplausos, buscamos a verdade. Não queremos holofotes, queremos a luz da palavra. Finalizo dizendo: títulos passam, ministérios mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que tudo o que fizermos seja para a glória dele. E que nunca esqueçamos: o maior título que um servo de Deus pode receber é o que está em Apocalipse 2:10. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.